Atenção, enfermagem brasileira, minha querida enfermagem do estado do Ceará. Vocês devem estar percebendo, estou um pouco rouco, mas não poderia deixar de passar as informações porque tenho em minhas mãos, e depois de analisado com os nossos advogados, finalmente o parecer de força executória, que é um termo jurídico da Advocacia Geral da União, de número 0141 de 2023, /SGCT, ou seja, Secretaria-Geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, como também em minhas mãos o parecer mais específico que envolve também o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público do Governo Federal, que é o ministério novo criado para poder gerir, né, a questão administrativa do Governo Federal. Inclusive, não é o Ministério da Saúde que roda a folha do Ministério da Saúde, no caso da enfermagem, mas quem roda é o Ministério da Gestão e da Inovação, o MGI. Por isso que estive ontem lá conversando com todos os responsáveis pela confecção da folha, e aqui da folha do Governo Federal. Então aqui eu vou clarear algumas posições do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu ouvi agora ministro dizendo que era autor da emenda constitucional que fez a provisão dos 11 bilhões para o pagamento do piso de enfermagem. Essa emenda constitucional é minha. E relatora foi a deputada Alice. E agora estão dizendo que for lá, eu não sei onde isso caiu do céu. Mas, enfim, não interessa. Vamos para qual foi a decisão do Supremo, para que vocês possam, portanto, compreender na extensão o que é que está por trás de tudo isso. Primeiro, vamos falar do Governo Federal, que são 38 mil profissionais da enfermagem, cuja folha, sim, está sendo feita para o mês de julho, portanto, paga agora no dia 1º de agosto. Isso já está definido, com os critérios aqui que eu, por exemplo, vou relacionar para todos vocês nesse exato momento, também baseado no despacho de número 0755 de 2003, Gabim, Conju MGI, ou seja, da Consultoria Jurídica do Ministério da Gestão e Inovação, /CGU/AGU. Isso é um despacho específico que o MGI participou, repito, e é quem está confeccionando a folha para os 38 mil profissionais. Então, são dois pontos rápidos para vocês compreenderem em relação ao governo federal, e isso vai ser balizador para os estados e para os municípios, para as entidades filantrópicas e para os hospitais privados, que atendem no mínimo 60% SUS. Isso é importante frisar. Então, primeiro, a folha sim está sendo feita em julho, ela vai ser retroativa, vai ter junho e vai ter maio. Aqui é a primeira correção, hein? Não é mais a partir de 16 de maio, como havia sido dito. Aliás, eu mesmo tinha falado que era a informação do Ministério da Saúde. A decisão é de que será retroativo ao mês de maio inteiro. E estava se avaliando, a decisão é hoje, de se pagar já, como já foi paga a primeira parcela do 13º, saber se paga também a diferença, o 13º dessa diferença adicional, quanto da implantação do piso, também está sendo avaliada. Essa folha fecha, segunda-feira é o último dia, e eu já vou aqui anunciando o que é que vai ser feito lá. Primeiro, a decisão do Supremo é muito clara, ele trata de 44 horas para o setor público. Isso é muito característica do setor privado. Do setor público não, tem 40 horas, 36, 20, 30, enfim, mas é o que ficou estabelecido. A Advocacia Geral da União avalia a possibilidade de fazer o embargo de declaração para poder fazer, no mínimo, essa correção. E, portanto, como é o cálculo que a Folha está fazendo agora nesse exato momento? O cálculo é o seguinte: se você é uma enfermeira de 40 horas, então o cálculo vai ser qual é a proporção de 40 horas sobre 44? Nessa proporção, você aplica em cima do 4.750. Quando você aplica a proporção em cima desses 4.750, dá 4.318. Esse é o piso para quem é 40 horas, passa a ter esse novo valor na interpretação definida pelo Supremo
Tribunal Federal. E aí, ao fazer esse cálculo, vai-se o segundo ponto, que é decidir o que é piso. E o Supremo Tribunal Federal já tem dito que piso salarial deve ser interpretado da seguinte maneira: como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria, acrescida das verbas. Vamos lá, verbas fixas, com vencimento base, genéricas, ou seja, uma gratificação que é de todo mundo, e permanentes, que receba permanente. Não pode ser, recebe um ano, não recebe no outro, por 3 meses e não recebe, pagas indistintamente a toda a categoria e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específica de cada servidor e não tenham por base critérios meritórios individuais. Essa é o que o Supremo está usando, é o que usou, sabe para quê? Para a definição do piso dos agentes comunitários de saúde. Diferentemente do vencimento inicial que é usado no salário básico dos professores do ensino básico brasileiro, do ensino fundamental e médio de todo o país. Então, daqui, o que é que eles estão definindo? O que é que entra no teto e o que é que não entra no teto? Essa é a informação que vocês devem estar todo mundo atrás dela. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá dizer, as gratificações de titulação, portanto, ela é uma gratificação, se você tem uma especialização, um mestrado, está fora do teto. Se você tem a insalubridade, está fora do teto. O adicional noturno está fora do teto. O salário família está fora do teto. O auxílio natalidade fora do teto. O serviço extraordinário, como ele é eventual, ele não é permanente, também está fora do teto. O adicional por tempo de serviço, já falei. Atividade adicional de insalubridade, periculosidade e do exercício de atividades penosas, um outro registro que também está fora. O auxílio alimentação, o adicional de sobreaviso. Então, são vários pontos que estão fora. Dentro vai ficar caracterizadamente, além do vencimento base, aquelas gratificações que são de caráter geral. Todo mundo recebe. As gratificações de desempenho, atenção enfermagem, as gratificações de desempenho, todas elas, como desempenho, não é uma coisa genérica, como diz a definição, é uma coisa individual. Portanto, está fora. A não ser, se eu não me engano, a União tem algumas partes e 2 estados brasileiros que a gratificação de desempenho, ela tem uma parte fixa e uma parte variável. Então, estão estudando que se a parte fixa fica dentro do teto, mas isso não deve vingar e nos estados e municípios isso não vai existir. Então, essa é mais ou menos a conclusão com que o Ministério de Gestão Interna está concluindo a folha do governo federal e pagando retroativo a maio, junho, pagando agora em julho, a folha do mês de julho, e assim se encerrando o primeiro indício de como será feito essa decisão. Lembrando que a AGU ainda tem espaço para agravar, fazer o embargo de declaração. Lembrando que isso é uma decisão liminar, portanto, é uma liminar na cautelar que foi dada entrada, e ainda vem a decisão do mérito, a gente ainda pode pedir à AGU para brigar em várias outras etapas, e é por isso, portanto, que eu estou passando aqui hoje. Em estados e municípios, as regras vão ser basicamente a mesma. O Ministério da Saúde já tem a planilha de todos os estados, de todos os municípios, separado por rubricas, portanto, dá para separar todas aquelas que estão fora, todas aquelas que estão dentro, e também nos estados e municípios vai ter a proporcionalidade das 44 horas. Isso é importante vocês dominarem para compreender essa questão. E no que está dentro e fora do piso, repito, são todas aquelas que eu elenquei para o governo federal, deve sim servir de exemplo para os estados e para os municípios brasileiros, para poder a gente ter uma ideia de quanto será essa complementação. Se esses 11 bilhões, ou esse ano 7,3, porque são só 9 parcelas, 8 parcelas e o 13º, se isso realmente vai ser suficiente ou não, porque se não for, nós vamos ter que suplementar no orçamento da União
para poder pagar o piso. E assim, inclusive, está previsto, né, no despacho vencedor do Supremo Tribunal Federal. E por último, eu sei que o vídeo já está longo, do setor privado, essa não tem dúvida, muita gente, a quase totalidade, são 44 horas, são CLTs, e lá está muito claro aí o despacho. Primeiro, tenta-se um acordo coletivo. Faz-se tudo para evitar qualquer prejuízo. Se não conseguir, aplica-se a 14434, que é a nossa lei do piso e, portanto, resolvido dentro do âmbito do setor privado. São esses esclarecimentos iniciais, ainda estou lendo mais a miúde, mas eu espero que isso seja um primeiro passo de esclarecimento. O da União já está claro, sai agora 1º de agosto, nós acreditamos que o Ministério da Saúde vai ter condições agora de calcular dos estados e municípios, para que dê tempo os estados e municípios para a folha de agosto, né, poder mandar as suas leis municipais, as suas leis estaduais, para poder adequar a essa modalidade com que a União está adotando, e a partir daí, enfim, nós tentarmos fazer outras ações. Essa vai correndo, o piso vai sendo implantado, mesmo que, né, sem ser na totalidade. Isso tem me magoado, acho que o Supremo está indo além da sua conta, chegar ao ponto de um dos ministros dizer que, além dos estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados, 60% do SUS, disseram assim, não, tudo isso aí é pouco, tem que incluir todos aqueles que são do terceiro setor. Ora, mas a nossa emenda constitucional não prevê isso? Como é que o Supremo quer mudar o que a emenda constitucional está prevendo? Isso é um absurdo. Portanto, nós temos ainda várias ações judiciais a serem implementadas, nós vamos ganhar ainda essa guerra, isso aqui é só uma batalha, e continue contando com o seu deputado federal, Mauro Benevides Filho.